bom estar aqui de novo, né? Com vocês, mas agora de uma maneira diferente. Nas últimas aulas, nós falamos sobre entrevista, né? Nas últimas aulas de redação, entrevista. Os capítulos 5, 6 e 7 da apostila fala sobre entrevista. Então, o que é entrevista? A entrevista, ela é um gênero textual. O que é um gênero textual? É um tipo de texto, né, que ela tem características próprias, né, assim como todos os tipos de texto. Então, a primeira coisa, já conversando sobre isso, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a entrevista é texto. O que é importante você saber sobre esse gênero textual, né? Eu fiz aqui um mapa para vocês, olha. Qual é a função da entrevista? Ela tem função informativa. O que é isso? O objetivo dela é informar, né? Deixa eu fechar isso aqui. Então, ela tem a função informativa. Onde ela é veiculada? O que é isso? Onde a gente pode encontrar tipos de texto com esse gênero, entrevista? Jornais, revistas, rádio, TV, tá vendo? Então, a entrevista é um gênero textual, é um tipo de texto que tem função informativa ou opinativa, né? E esses tipos de texto são veiculados em jornais, revistas, rádio e televisão. Por que eu coloquei aqui nesse mapa mental, né? Ela é marcada pela oralidade. Por que ela é marcada pela oralidade? Porque na entrevista aparecem, geralmente, duas ou mais pessoas, né? Eu tenho um entrevistador e tenho um entrevistado. E ela é a oralidade. O que é a oralidade? A fala. Então, na entrevista, eu tenho duas ou mais pessoas que interagem entre si, beleza? Tem o entrevistador, que é aquele que faz as perguntas, e o entrevistado, que é aquele que vai responder a essas perguntas. Se a entrevista ela é marcada pela oralidade, qual é o tipo de discurso que eu tenho na entrevista? Eu tenho discurso direto. Lembrando, o que seria o discurso direto? O discurso direto é aquele que marca que o personagem fala com as suas próprias palavras, né? Nesse tipo de discurso, aparecem sinais de pontuação, 2 pontos, travessão, beleza? Então, a entrevista, o entrevistado, ele fala com as suas próprias palavras, então ele usa o discurso direto. A segunda característica da entrevista é a subjetividade. O que seria a subjetividade? Nesse tipo de texto, o entrevistado ele pode dar a opinião dele sobre determinado assunto. Então, ser subjetivo, marca de subjetividade, é a opinião de alguém sobre alguma coisa, ok? E na entrevista eu tenho 2 tipos de linguagem. Eu tenho uma mescla, uma mistura formal para a linguagem informal, né? O que seria a linguagem formal? Linguagem formal é aquela que dita as normas da gramática, né? Aquela que eu uso com o diretor da minha escola, beleza? É aquela que eu uso no meu trabalho para falar com o meu chefe. E a linguagem informal é aquela que eu uso no dia a dia, né? Para falar com os meus pais, com os meus amigos e tal. Então, na entrevista, eu tenho a mistura da linguagem formal e informal. Por quê? Porque, geralmente, lá no início da entrevista, né, na introdução da entrevista, antes da introdução, antes da sequência de perguntas e respostas, né, eu tenho a introdução. Nessa introdução, o que acontece? Usa, geralmente, a linguagem formal. Por quê? Porque nessa introdução ele fala sobre o entrevistado, né? Traça um perfil rápido do entrevistado, apresenta alguns dados biográficos, ele pode descrever a hora, né? A situação, em que situação o ambiente socialista foi feita, né? Fala sobre a importância do tema da entrevista. Para quê? Para justificar, né, para o leitor a importância dessa entrevista, ok? Então, geralmente, a entrevista ela é formada por 2 partes, né? Introdução e a sequência de perguntas e respostas. Quando eu faço a transcrição
transcricista, o que é transcrição? Eu vou copiar exatamente, né? Eu tenho uma cópia fidedigna. O que é isso? Eu copio exatamente como o entrevistador me respondeu, ok? Por isso que na entrevista eu tenho a mistura da linguagem formal e informal. A linguagem formal geralmente é na introdução, né? Que tem dados biográficos, fala sobre a importância daquela entrevista, e nos outros parágrafos eu tenho as perguntas. Geralmente essas perguntas se destacam do restante do texto em negrito, e as respostas, quando eu transcrevo de maneira fidedigna. Se o meu entrevistado falou com gíria, né, usou gíria e tal, eu escrevo aquela gíria ali. Por isso que é uma transcrição fidedigna. O que eu escrevo, eu copio exatamente como o meu entrevistado respondeu, ok? Os capítulos 5, 6 e 7 da apostila falam sobre entrevista. E aqui eu fiz, né, um mapa mental para facilitar a sua vida. Eu espero que tenha facilitado. Então, aqui, ó, a entrevista tem a função íntima, né? Ela deseja, ela tem a obrigação de informar sobre alguma coisa. Onde ela é veiculada? Onde eu posso achar esses jornais, revistas, rádio, TV? Por que ela é marcada pela oralidade? Porque eu tenho a interação entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é aquele que faz as perguntas e o entrevistado é aquele que responde. O discurso direto, né, que eu já falei aqui, o discurso direto, o personagem, no caso aqui o entrevistado, ele fala com as palavras dele, né, ele pode dar a opinião dele sobre alguma coisa, por isso que eu tenho a subjetividade e a mistura da linguagem formal e informal. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem no YouTube de uma entrevista e umas atividades, ok? Dúvidas é só me procurar. Beijo. Fui.